Então tá, beleza, é século XII e todo mundo tá estudando teologia. Já a filosofia nem tanto. Fé antes da razão, Deus antes de qualquer coisa, etc. Até que Averroes chega dizendo que alma não existe, que Deus não criou o mundo e que quando a fé e a razão se contradizem, a gente meio que fica com a razão. Obviamente, era uma péssima época para ser do contra, então no final da vida ele é exilado e tem seus livros banidos. Mas voltemos ao começo dessa mesma vida. Averroes foi um polímata árabe que estudou filosofia, teologia, matemática, medicina, direito, psicologia, astronomia, linguagem e mais um monte de coisa, e escreveu pelo menos 68 livros originais, além de vários tratados sobre a República de Platão e sobre quase todo o trabalho de Aristóteles, o que fez com que ele ficasse conhecido como o Comentador. Então, se tinha sido graças a Avicena que um pequeno pedaço do trabalho de Aristóteles que andava lá pelo Oriente voltou ao Ocidente, foi graças a Averroes que todo o resto chegou aqui, influenciando fortemente a filosofia ocidental daí em diante, o que fica bem evidente logo em seguida na escolástica. Seu interesse gigante pelo aristotelismo fez com que ele renovasse a importância da filosofia e da razão. Ele diz que religião e filosofia não são incompatíveis, só são métodos diferentes que a gente tem de chegar até a verdade. Mas segundo ele, verdade não contradiz verdade, então quando a gente chega a uma conclusão pelo uso da razão que contradiz as escrituras sagradas, a gente tem que interpretar as escrituras alegoricamente, através das lentes da razão. As verdades do Alcorão são poéticas e precisam de interpretação crítica e racional. Daí surge o que os averroístas chamam de a doutrina da dupla verdade. Hoje em dia parece meio óbvio que os textos sagrados precisem no mínimo de uma interpretação ou às vezes até de uma concessão lógica, mas mesmo assim, isso ainda não é claro para muita gente. Sempre que existe uma disputa metafísica entre o Alcorão e Aristóteles, parece que Averroes pende para o lado do Aristóteles. Daí surge a teoria da unicidade do intelecto. Segundo Averroes, Aristóteles não teria dito que a alma é imortal, mas que a humanidade é imortal, por meio de um intelecto compartilhado. Esse intelecto é material, separado do corpo e compartilhado por todo mundo, diferentemente da ideia que a gente tem de que cada um tem o seu intelecto particular. Se for difícil de imaginar isso na prática, pense num celular captando as ondas de uma antena ou satélite. Ele acreditava que esse intelecto material era diferente da nossa faculdade imaginativa, que seria o motivo pelo qual as pessoas têm pensamentos diferentes. Esses pensamentos não fazem parte do intelecto, mas das nossas fantasias. Isso não soava muito bem para a igreja, que precisava da individualidade dos pensamentos em cada um dos seres humanos para ter o que salvar. Mais tarde, um dos maiores nomes da filosofia medieval, Tomás de Aquino, rebate Averroes num tratado bem direto, chamado A Unidade do Intelecto contra os Averroístas. A influência de Platão em Averroes é menor do que a de Aristóteles, mas ela fica bem clara na sua unicidade do intelecto porque existe uma verdade que independe de nós, mas pertence a algo superior, no caso, a humanidade como um todo. Isso resgata um problema que existe desde os próprios Aristóteles e Platão, que foi importantíssimo na Idade Média, o problema dos universais. É mais ou menos assim. Existem os particulares, que são coisas como uma cadeira, um cachorro, um copo d'água, e existem os universais, que são a essência do copo d'água, ou da cadeira, ou do cachorro. Os particulares são percebidos pela faculdade imaginativa, os universais pelo intelecto material. Um universal era aquilo que Platão defendia como a forma perfeita de um copo d'água, existente somente no mundo das ideias. Essa questão tem muito desdobramento. Nós sabemos que os particulares existem, sentamos na cadeira, bebemos o copo d'água, brincamos com o cachorro, mas os universais já são um pouco mais complicados. Por isso o problema é dos universais. Alguns filósofos defendem a existência desse tipo de verdade, outros dizem que o objeto é o mesmo em sua essência e aparência. No final é uma questão sem consenso e que tomou muito espaço de muitas e muitas folhas de papel ao decorrer da história. Mas voltando a Averroes e seus pecados, a sua teoria de unicidade do intelecto também não encaixa muito bem com a vida eterna proposta pela Igreja no pós-morte, o que cria outro problema. Se o nosso intelecto não importa muito, não nos pertence e é material, o corpo e a vida aqui na Terra são tudo o que temos, então a gente tem que aproveitar o máximo possível. Mas e aí como ficam os pecados? Que poder a Igreja teria sobre a vida das pessoas? Junto a tudo isso, ele diz que Deus não criou o universo como vinha sendo proposto pelos teólogos de mais destaque. Averroes diz que o universo e Deus coexistem desde sempre. Em vez de ser uma causa eficiente, Deus é uma causa final, ou seja, tudo leva a Deus.
Mesmo que Averroes tivesse essa forte ligação com Deus e com a religião, o resto das suas polêmicas foram demais para a Igreja. Então ela não só bane as suas obras, como também estuda obras de Aristóteles para conciliá-las com os pensamentos do cristianismo, não da religião em geral, mas especificamente do cristianismo. Averroes foi um filósofo que teve seus ensinamentos espalhados de uma forma única e meio confusa. Ele foi muito mais influente no Ocidente do que no Oriente. Inclusive, existiu o que ficou conhecido como uma batalha entre teologia e filosofia, com Ghazali do lado da teologia e Averroes do lado da filosofia. Ghazali rejeitou os filósofos não islâmicos como Aristóteles e se considerou apto a descartar seus ensinamentos com base na incredulidade. Há quem diga que foi a vitória de Ghazali no Oriente que fez com que o islamismo tomasse o rumo que tomou nos séculos seguintes e que tem intensas consequências até os dias de hoje. Em contrapartida no Ocidente, o averroísmo cresceu e se fortaleceu com nomes como Siger de Barbante e Boécio de Dácia, que buscavam uma independência da filosofia em relação à teologia, acendendo uma centelha que mais tarde culminaria no Renascimento, na Revolução Científica e até no Iluminismo.